Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo e nosso assunto agora é violência contra a mulher. O que é essa violência? Quais as formas de violência que existem? Enfim, são muitas, né, gente? Tem muito pano para manga aqui. E ao meu lado, a Doris Alcântara, que é empresária, ativista de direitos humanos e tem uma história muito profunda, um relato que vai dividir aqui com a gente, principalmente que serve de alerta, porque foi com base nisso que toda a luta dela em nome das mulheres, da defesa das mulheres, começou, né, Doris? Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui, um prazer falar com todo mundo. A gente está aí entendendo ainda, né, esses processos, a nossa sociedade aprendendo, na verdade, como lidar com essa nova mulher que se entende uma pessoa. Eu sempre brinco que até bem pouco tempo a gente falava, a gente ouvia, na verdade, né? Quando ia separar, quando uma mulher estava divorciando, ela ouvia, mas fui eu que te dei um nome? Ou eu não tinha um nome antes? Eu tinha um nome antes. Eu, né, só não tinha o direito de exercer essa minha identidade. E a violência contra a mulher, ela atravessa, né, a humanidade. São diversas, como você falou. Eu falei certo, as violências, sim, né? Porque não é nenhuma violência só. A violência não é só pegar e bater na mulher e espancar, não é só isso. Não, a violência física que culmina no feminicídio é só o final. A gente desenvolveu no trabalho aí com as mulheres e nesse ativismo um termômetro da violência, onde a gente tem 18 graduações. Quando ele começa com uma palavra ríspida, o silenciar a mulher, o chantagear a mulher, chega ao momento da agressão física e o último estágio é ali o feminicídio. Para que não chegue lá, a sociedade, a própria mulher, ela tem que entender quais são essas violências, né? A gente tem na Lei Maria da Penha descrita 5 tipos de violência, mas dentro desses 5 critérios de violência, você tem uma nuance gigantesca em cada uma das violências descritas, né? Então, muitas vezes também, o homem não sabe que ele está fazendo violência, porque aquilo era normal, era uma mentalidade, uma cultura, né, que passou do bisavô para o avô, né, e chegou na nossa sociedade hoje. Então, existe hoje urgente uma obrigação de entendermos esse novo momento e nos letrarmos. A gente fala sobre letramento racial, mas está também aberto, né, nesse momento a situação do letramento de gênero, onde a gente tem que focar no enfrentamento à violência contra a mulher. E pelo que a gente vê nas notícias, né, a gente tem que observar esse letramento da própria mulher, dos homens, que é necessário, é urgente, e também dos órgãos públicos, muitas vezes, que são criados para atender a essa mulher e muitas vezes não tem a empatia necessária. Eu estou lembrando agora do caso que acabou de acontecer no Mato Grosso do Sul. Uma jornalista, uma colega nossa, que foi assassinada depois de ter ido a um local, a uma casa da mulher, pedir um auxílio e teve uma escolta negada para tirar os pertences da casa dela, que vivia com o então companheiro, e ela foi assassinada exatamente nesse momento. Então você vê que são falhas de todos os lados, né? A gente tem aí indignação que sobra depois que o crime acontece, mas quem poderia ter feito algo realmente não fez, que foi o poder público. Então, é letramento para todos os lados, não é, Doris? Sim. O caso da Vanessa é um caso que choca muito a gente e que entristece, porque você pergunta, você acredita que aquele órgão, ele está ali para te defender. E quando você chega lá, você é desacreditada daquilo. Os questionamentos, a gente tem trabalhado também dentro dessa união, de trazer esse conhecimento de eu preciso receber essa mulher entendendo que ela é uma vítima e não que ela ali é o abusador, né? Mas a gente, como eu falei, não está pronto para essa caminhada que a gente, na verdade, conquistou. As mulheres chegam às delegacias e elas são tratadas muitas vezes como bandidas, né? É questionada em qualquer circunstância a veracidade da história dela. Ela já sofreu a violência até chegar ali,
ela sofre a violência emocional de entender, eu tenho que denunciar o meu parceiro que eu ainda amo. Porque ele está me maltratando, ele está me machucando, mas ele tem o meu coração. E eu estou ali porque eu tenho um envolvimento emocional, eu tenho um envolvimento físico e muitas dessas mulheres, elas estão presas na dependência financeira. Então são muitos critérios que a gente avalia essa dependência da mulher. Só que quando ela chega para pedir ajuda, ela não é bem acolhida. Muitas vezes por mulheres. Por mulheres. Nesse caso da Vanessa, ela não foi. Não houve um cuidado. Ela foi assassinada com a medida protetiva dentro da bolsa. Qual a segurança nós temos? Então questiona, porque antes a gente entendia, tem agora a patrulha Maria da Penha, tem a casa da mulher, tem... mas a gente continua frágil do mesmo jeito. Ela saiu dali documentada, foi negligenciada nesse trajeto, chegou em casa, morreu. E agora? Faz o quê? Para quem que a gente cobra? Exatamente. A vida não vai ser devolvida, a vida dessa menina. Mas isso tem que ser um caso da gente usar como exemplo e ver a fragilidade que, embora a gente fale, a mulher evoluiu, a mulher... Sim, fizemos uma caminhada gigantesca, né? Mas ainda existe muita necessidade desse olhar. As empresas, os políticos, todo o sistema precisa entender, e não é só no Brasil. A mulher, ela não está segura em lugar nenhum do mundo. Toda mulher, de alguma forma, sofreu um tipo de violência no seu trabalho. Quando ela entendeu que ela queria trabalhar pelas outras mulheres e entendendo que só temos homens na política, os homens são maravilhosos, a gente sabe que nem todos eles são agressores, mas é sempre um homem. E aí eles estão lá, mas eles entendem de leis que favorecem a uma humanidade que é o quê? Masculina. Então nós precisamos também, sabe, Lília, de o quê? Que nós mulheres, também a gente precisa sair desse lugar de desconhecimento ou de abstenção de responsabilidade. Porque se temos agressores, vamos lembrar também, eu sempre gosto de pontuar sobre isso. Quem que é a mãe desse agressor? Irmã, ele tem esposa, ele tem filha, né? Ele tem mulheres no seu convívio, então não é uma coisa que vai beneficiar. A mulher quer ser mais que o homem. Não, a mulher só quer andar na rua como um homem anda. Só quer ter direitos humanos de viver. E aí, essa mãe que cria esse menino, ela tem que ter esse olhar. Não dá mais para a gente criar os nossos filhos como se não houvesse mais essa preocupação. Eu fui uma vítima, né? Sou uma sobrevivente, não gosto de falar dessa palavra vítima, né? Mas eu sou uma sobrevivente da violência num relacionamento e eu tive 3 filhos. E não tinha nem Maria da Penha nessa época, não existia a lei. Como é que foi dessa época? Tem 20 anos que eu me separei. E eu tinha 3 filhos. E Lília, para você ter uma ideia, eu não decidi sair do ciclo da violência porque eu estava machucada ou porque a minha vida estava em perigo. Não, sabe por que eu tomei, foi aquele choque meu assim, e falei, é agora, eu tenho que sair? Quando afetou meu filho. Era uma violência física, a gente está falando de violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência moral. Eu ouvia todos os dias, você é burra, você é feia, sem mim você não dá conta de nada. Nossa. E eu não tinha ali o controle da minha vida. E às vezes as pessoas, a gente precisa falar disso. Às vezes você sofre o abuso sexual dentro do casamento. E isso precisa ser desmistificado. Porque quando você não quer fazer sexo com alguém e você é forçado, mesmo que você está num relacionamento, isso é violência. Então eu passei pelas 5 violências no primeiro casamento e no último casamento. Só que eu só defini, eu não quero isso mais para minha vida, o dia que a terapeuta do meu filho, que tinha 6 para 7 anos, me entregou um desenho, que era um sonho que ele tinha e se repetia toda semana. E ele nunca contava pra gente. Num dado momento da terapia, ele desenhou para ela. Eu sonho isso toda semana. O que é esse sonho? Tinha um bicho grande que espremia um bicho pequeno no cantinho da parede. Ele ia lá, matava o bicho grande e salvava o bicho pequeno. Quando eu recebi esse relato da terapeuta, eu entendi. Não é mais sobre quem eu sou. É sobre quem eu mais amo nessa vida, que é o meu filho.
que são os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. E ali eu entendi, ou eu estava criando mais um agressor, com a minha omissão, com o meu medo, com a minha vergonha de falar o que me acontecia, ou eu estava gerando 2 novas vítimas que iam achar assim, é absolutamente normal apanhar, é absolutamente normal ser subjugada, porque isso acontece com a minha mãe e ela não tomou uma posição. Naquele dia, eu entendi, eu tenho que sair disso e escrever uma nova história. E também não foi fácil. 20 anos atrás, como eu falei, não tinha Maria da Penha, a gente não tinha apoio, era eu comigo mesma. E seus filhos? E meus filhos. Saiu de casa, decidiu sair de casa? Sim, enfrentei todo um processo, porque ninguém, se hoje o homem diz pra você, não, mas eu não sou agressor, eu não fiz nada com ela, naquele tempo admitir isso também, quando você traz à luz, não era uma coisa fácil. E aí se usa outras formas de depreciar você enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto profissional, para justificar que você está separando. Não, eu sou ótimo, eu sou maravilhoso, né? Então, assim, são muitas coisas que a gente ainda tem que rever. E isso aconteceu contigo em 2 situações, em 2 casamentos? Sim. Então, e aí, isso é muito bacana da gente conversar, porque a mulher que está lá em casa, muitas vezes, ela não consegue entender, ou o homem, ou a sociedade, que a violência contra a mulher, ela passa muito antes pelo seu psicológico, pela sua emoção. Eu me separei, tem 20 anos. E aí eu tive outro relacionamento, né? Nesse outro relacionamento, eu não percebi nenhum tipo de violência. Só depois de 1 ano, mais ou menos, de relacionamento. Só que quando isso aconteceu, foi há mais ou menos uns 4 anos atrás que terminou. Eu já trabalhava com enfrentamento à violência. Eu sentava. Detectou mais fácil? Não detectei. Não detectei. É nisso que a gente tem que se atentar. É tão arraigado, e nós somos mulheres, somos emocionais, a gente se apaixona. E às vezes o nosso sentimento faz com que a mulher tem muito de desculpar uma agressão. Não é porque ele está nervoso, não é porque ele bebeu, não é porque ele está estressado. Mas isso não pode acontecer. Eu não consegui identificar. Quando eu identifiquei, a gente já estava partindo da violência psicológica para a física. E aí eu tive um choque, e sabe o que foi o mais doloroso? A vergonha. Logo eu, que atendo mulheres que entro dentro de uma comunidade, mas que também ajudo mulheres que estão na classe A e que não querem falar sobre a violência, mas estão sofrendo, não têm coragem. Eu ajudo os 2 polos, eu falo sobre o caminho, sobre identificar, e eu estou sendo vítima novamente. Isso foi muito difícil para mim. Me perdoar por isso. Porque a gente, né, mulher, tem essa coisa, né, tudo é nossa culpa. Não. Existem inúmeros fatores que nos levam a isso. Mas o importante é buscar ajuda. O importante é não ter vergonha de dizer, olha, está acontecendo comigo e eu preciso de ajuda, eu não sei como sair daqui. E hoje a gente tem várias formas de ajudar a mulher. Como é o teu trabalho hoje em dia? Você faz parte de um grupo que ajuda Sim. mulheres, que atua nas empresas também, que faz diversas ações. Como é que é hoje esse trabalho? Paralelo ao meu trabalho normal, eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil, que foi idealizado por Luísa Trajano. E ali nós somos mais de 150 mil mulheres inscritas, e uma das nossas causas é a violência contra a mulher. E a questão da igualdade racial. Por quê? A mulher preta, ela sofre a violência 2 vezes, por ser preta e por ser mulher. Então não tem como você desvincular. Então nós trabalhamos com empresas, nós trabalhamos com a comunidade, com organizações, damos visibilidade para essas organizações que acolhem essas mulheres. E aí você tem ali situações, como eu falei, de mulheres que estão na elite, né, que precisam de ajuda, serem orientadas. Lá a gente dá ajuda psicológica, a gente encaminha para os órgãos, a gente tem um relacionamento com Maria da Penha, com o Instituto Maria da Penha, onde a gente faz todo esse trabalho, treina pessoas, a gente vai às empresas, faz palestra, explica sobre o violentômetro, distribui nas escolas,
faz palestra nas escolas, nos grupos de mulheres, e ali a gente vai recebendo cada caso e tentando ajudar de alguma maneira. Ajuda também no sentido financeiro, de capacitar essa mulher para que ela consiga sobreviver sem a renda do marido. Sim. Um dos fatores, né, da dependência, de continuar ali, aquela mulher continuar no ciclo da violência, é a dependência financeira. Então, não existe como falar de violência da mulher e libertação e fim e enfrentamento se não dermos a essa mulher independência financeira. Então, a gente busca a capacitação, a gente tem o Aceleradas, que é um programa onde a gente capacita essa mulher, incentiva ela a fazer a parte acadêmica. Muitas vezes essas mulheres não tiveram condições de estudar, né, de se profissionalizar, tem um mercado. A gente busca muitas empresas onde a gente vai indicar essas mulheres e elas vão ter ali uma oportunidade de trabalho. Trabalhamos dentro do empreendedorismo, porque cada uma delas também tem ali, a mulher tem essa veia empreendedora, né? E muitas vezes elas têm filhos pequenos, né? Temos um programa que chama Dona de Mim, aonde essa mulher recebe um valor financeiro, ela não vai ter juros, ela recebe, ela tem um prazo para pagar em prestações pequenas, mas ali é um pequeno capital para ela iniciar, comprar o secador dela ou fazer ali um doce, um bolo, um negócio, mas ela quer trabalhar, mas ela não tem, gente. Ela vai tirar de onde? Então, a gente precisa ter esse cuidado. O Grupo Mulheres do Brasil reúne grandes empresários, né? Então, a gente tem esse programa também e vários outros onde a gente ajuda a capacitação e também a recolocação dessa mulher no mercado de trabalho. Vamos falar mais um pouquinho do violentômetro, que você falou muito en passant, que é tão importante para que as pessoas conheçam e tenham noção do que é a violência com base nessa tabelinha, né? Nessa termômetro. Nesse termômetro, é isso? É um termômetro. Então, esse termômetro a gente desenvolveu por quê? Antes as pessoas pensavam que violência contra a mulher é o quê? Foi lá, espancou, bateu, machucou, deixou roxa, né? Mas não. O silenciar uma mulher em casa, você discutiu com o parceiro, e ele se nega a falar com você, fica 2, 3 dias sem falar com você. Isso é uma violência psicológica. E muitas pessoas não sabem. Então, dentro, como eu falei ali, da Lei Maria da Penha, a gente tem descrito 5 tipos de violência, mas em cada um deles tem uma ramificação. E o termômetro da violência, que a gente chamou de violentômetro, ele te mostra, são 18 graduações iniciais para você se situar ali e falar, olha, eu estou sofrendo violência e não estou sabendo. Porque muitas vezes, pela cultura, pela vida familiar, o jeito dele, aquilo que eu já falei, a gente não identifica essa violência. Então, o violentômetro, ele ajuda você a identificar se você está sofrendo violência ou se você está fazendo violência. Porque também tem o outro lado do homem. A gente já teve experiência de postar ali, de divulgar o violentômetro e os meninos ligarem para mim e falaram, ô Doris, eu não sabia que eu estava fazendo violência, me ajuda. Olha que interessante. Então, a falta de informação é o caos da humanidade, né? A falta de conhecimento. Ter acesso à informação é importantíssimo. Olha, Doris, eu queria te agradecer por esse bate-papo tão esclarecedor e tão relevante nos dias de hoje. Muito obrigada por dividir essa história com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade. A gente precisa realmente de espaços, né, para ajudar as mulheres e os homens também. Porque a gente tem sempre uma grande preocupação, Lília. Não colocar band-aid. A gente precisa tratar a causa. Então, o homem, ele precisa vir para esse outro lado, né? Sair do lado de agressor e ser o protagonista do enfrentamento à violência. Esse é o meu convite. Eu deixo para todos vocês aí que acompanham. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. E obrigada a você que nos acompanhou. Até a próxima.